No clássico Como Escrever Bem, o escritor e jornalista William Zinsser aborda logo nos primeiros capítulos como o ato de escrever pode ser diferente para todos os escritores. Olha só o que ele diz. Alguns escrevem de manhã, outros de noite. Alguns precisam de silêncio, outros deixam o rádio ligado. Algumas pessoas escrevem o primeiro esboço de um fôlego só e depois o revisam. Outras não conseguem passar para o parágrafo seguinte antes de retocar interminavelmente o anterior. Mas dentre todas essas características que diferenciam os escritores, algo em comum permeia aqueles que se desafiam a escrever. Escuta novamente o que ele diz. Todos são vulneráveis e tensos. Todos são levados por uma compulsão de colocar uma parte de si próprios no papel. E, no entanto, não escrevem simplesmente aquilo que lhes surge de modo natural. Eles se sentam para realizar um ato literário. E o eu de cada um que surge no papel é de longe mais denso do que a pessoa que se sentou para escrever aquilo. O problema é encontrar o verdadeiro homem ou a verdadeira mulher que existe por trás dessa tensão. Ao final do capítulo, William Zinsser diz: o produto que todo escritor tem para vender não é o assunto sobre o qual escreve, mas sim quem ele ou ela é. Nesse episódio do Espaço de Troca, eu, Fernando Monteiro, vou conversar com 3 colegas de curso e cronistas sobre esse eu que eles deixaram nas páginas do livro Cidade Velha, Novos Cronistas, escrito por eles e mais 29 alunos do curso de jornalismo da UFPB e organizado pelo professor Carlos Azevedo como produto da disciplina de jornalismo impresso. À minha frente está Gustavo Lippe, autor da crônica Entre Ruas de Pedra e Ritmos Antigos. Olá, Gustavo. Olá, pessoal. Vai ser uma honra compartilhar esse espaço com vocês. E ao meu lado está Pedro Quaresma, autor da crônica O Centro pelo Olhar de uma Criança. Olá, Pedro. Vai ser um prazer falar sobre as crônicas com vocês. E aqui na mesa também está Júlia Batista, autora da crônica A Maior Pré-Ocupação do Mundo. Olá, Júlia. Olá, Fernando. Olá, meninos. É muito bom ter essa troca com vocês. Espaço de troca. Antes de partir para a conversa, vamos ouvir primeiro Gustavo e a sua crônica carnavalesca Entre Ruas de Pedra e Ritmos Antigos, a magia do carnaval. Naquela noite de carnaval, o Centro Histórico de João Pessoa se tornou nosso palco de celebração, onde a efervescência da festa se misturava com a história gravada nas ruas de pedra e nos casarões coloniais. Eu, um soteropolitano em terras paraibanas, estava prestes a vivenciar uma das experiências mais memoráveis de carnaval da minha vida. O ponto de partida foi o Bloco Cafuçu, onde uma multidão extravagante e animada se aglomerava pelas ruas e vielas do centro. Com meus amigos ao lado, mergulhamos na multidão, nos deixando levar pelo ritmo pulsante do carnaval. Foi então que avistamos, entre a fervilhante massa humana, uma pequena marchinha tradicional de carnaval. Sem pensar 2 vezes, decidimos segui-la. De repente, estávamos imersos em uma jornada pelas ruas históricas, dançando ao som das músicas tradicionais e absorvendo a energia contagiante que emanava a cada esquina. Subíamos e descíamos ladeiras íngremes, o calor humano se misturando ao calor do verão, enquanto o som dos instrumentos e das risadas ecoavam pelas ruas antigas. Não importava de onde aquela marchinha vinha, seu nome ou sua história. Ela se tornou o fio condutor de nossa aventura, um elo invisível que nos unia todos naquele momento mágico de celebração. Era como se as fronteiras geográficas se dissolvessem, e ali, naquelas ruas de João Pessoa, éramos todos um só povo, unidos pelo carnaval. Finalmente, chegamos à Praça Antenor Navarro, onde nos permitimos um merecido descanso em um acolhedor barzinho, sentados ao redor de uma mesa, sob a suave luz das lanternas antigas. Relembramos os momentos vividos, rindo e compartilhando histórias como se já fossem lendas. Naquele instante, percebi que não importa de onde viemos, pois o carnaval tem o poder de nos unir, de nos transportar para um lugar onde as diferenças se dissipam e só resta a alegria de viver o momento presente. E assim, entre risos e melodias, guardei na memória aquele carnaval inesquecível, onde uma simples marchinha se tornou trilha sonora de uma noite que sempre lembrarei com carinho. Gustavo, você veio da terra dos trios elétricos, né, e da pipoca. O carnaval baiano ele sempre arrasta multidões de pessoas pelas avenidas todos os dias de carnaval. Eu queria saber primeiro se você já tinha costume de brincar carnaval lá e como foi curtir esse carnaval feito nos bairros, né, de João Pessoa, no caso o Bloco Cafuçu, né? Isso mesmo. Cara, eu curti sim carnaval na Boa Terra, né, de onde eu venho, da Bahia. E
Eu curti carnaval lá de algumas maneiras. Em alguma cidade, já curti carnaval de cima do trio, já curti carnaval correndo atrás do trio. E assim, acho que a maior diferença que eu senti aqui no carnaval de João Pessoa, que me agradou muito, foi aquela sensação menos claustrofóbica, sabe? Eu sentia o vento em mim, eu sentia mais espaço. O carnaval na Bahia, ele é muito fervilhante, assim, no sentido de uma massa No meio da absurda, multidão, muita né? gente, aquele calor, todo mundo se tocando, se esfregando. E aqui não, aqui eu senti, tipo, eu tenho um espaço mais pra correr porque eu segui as marchinhas que foram subindo, descendo aquelas ladeiras no centro histórico. Eu me permiti ali descobrir um pouco mais de um lugar que eu não conhecia, sabe? Que me encantou muito, a arquitetura do centro de João Pessoa e tudo isso. E aí tudo isso foi corroborando e me inspirando pra, no final, chegar nessa crônica. Engraçado que tem um contraponto com a minha história, minha vida, que foi meu primeiro carnaval esse ano, de 2024, eu com 20 anos. E eu senti o contrário, aqui em João Pessoa, uma energia muito forte, com muita gente em cima de mim, com o trio elétrico passando. E pelo fato de eu nunca ter vivido essa sensação, né? Essa experiência do carnaval. Mas agora eu tô com vontade de visitar Salvador, o carnaval de lá. Acho que todos nós, né, Pedro? Também quero visitar o Carnaval de Salvador um dia. Tem uma coisa que eu acho muito interessante quando nós fizemos essas crônicas, que foi no período carnavalesco, inclusive aqui em João Pessoa. E acho que foi uma sacada genial, porque você é uma pessoa que veio de fora, esteve experimentando o carnaval daqui. Eu nasci em João Pessoa, mas não morei aqui. Tô morando aqui há 2 anos e também passei por essa sensação. E tem muito dessa questão da amizade, né? De a gente sair com os nossos colegas, de se divertir, de ser um espaço para ter uma troca também com o outro naquele momento e brincar. Brincar, porque por mais que, por exemplo, o São João seja muito forte aqui no Nordeste e na Paraíba, mas é algo muito mais familiar do que amigável. O carnaval não. O carnaval você sai com seus amigos, você brinca. Como que foi para você ter esse contato com outras pessoas diferentes, vir de fora, mas também ter os seus amigos aqui nesse momento? Então, o principal motivo da escrita dessa crônica foi que nesse dia, nessa marchinha de carnaval, foi quando eu me aproximei mais dos amigos que eu fiz aqui em João Pessoa, de alguns amigos do meu grupo mais próximo, sabe? Daquela comunidade ali que eu tenho mais próxima a mim. Então, o motivo dessa crônica é justamente essa coisa especial, de me conectar com as pessoas. Por que que eu falo sobre as fronteiras geográficas se dissipam? Porque meus amigos, eles são... tem os paulistas, tem os paraibanos, tem os baianos, então todo mundo unido ali naquele momento. E foi isso que eu senti, sabe? Esse elo invisível que eu falo no texto, me ligar a essas pessoas que vieram de diferentes lugares, mas naquele momento parecia que tinha vindo todo mundo do mesmo lugar, entendeu? É isso. Eu queria comentar sobre o Cafuçu, né? Porque é um bloco muito característico da galera se fantasiar, se vestir daquele jeito extravagante, usar gravata, meia cano alto, com short, uma coisa assim. Tu se fantasiou? Cara, nesse dia, não. Eu fui no Cafuçu de novo esse ano, e esse ano eu fui fantasiado. Eu vi aquele pessoal todo fantasiado, assim, umas fantasias completamente extravagantes e extravagante sensacionais, assim. Eu achei aquilo maravilhoso. Esse ano eu fui fantasiado. Botei a roupa mais extravagante que eu podia colocar, eu fui. Mas nesse dia eu não tava. Eu só apreciei os outros. Você, Pedro Quaresma, que bloco você foi aí que você inaugurou, né? Os blocos que eu fui foi o pré-carnaval, foram os 3 do final de semana. Foi na sexta, bloco dos atletas. Rapaz, 3? Caramba, sábado. energia, viu? No sábado é qual mesmo, que eu não esqueci? Tem um do sábado, que eu esqueci o nome agora, e o domingo as virgens. Fui os 3. Mas eu não me diverti tanto assim, não. Achei que foi fraquinho. Mas eu senti ainda no trio, de sexta-feira, que foi Bel Marques, o trio passando com a multidão, me levando junto. Léo Marques Eu parecia que eu tava em Aí Salvador. você sentiu um pouco do Carnaval de Salvador, né? Não tem como ser mais soteropolitano que isso. Um trio elétrico e Bel Marques tocando e arrastando uma Exatamente. multidão inteira. Mas os outros 2 dias foi bem tranquilo, assim. Eu fiquei bem de boa, encostado, assim, só vendo a galera passar, sem querer ficar no meio. Porque senão, ia sentir de novo aquela sensação da galera me levando. Então, Júlia, você também escreveu sobre carnaval e você mencionou que, assim, passou a viver em João Pessoa faz 2 anos, né? Isso.
Eu nasci aqui, como eu falei, mas eu vim do interior, né? Eu nasci aqui, mas não morei aqui. Era uma época de carnaval, né? Então, pra mim, mexe muito, porque eu acho que pra gente que vem de fora, é algo mais... Não é algo tão mela-mela como existe no interior, sabe? Mas ainda assim é algo muito bom. E ter essa primeira experiência, esse contato, pra mim foi maravilhoso. É a questão do que Gustavo falou do elo, né? De ser um elo invisível. E é muito bonito porque a gente se sente acolhido, quem vem de fora, ter esses momentos com os amigos, de se divertir, de sair do óbvio, né? De desopilar um pouquinho. Foi uma sensação muito gostosa e que eu vou repetir outras vezes. Gustavo também, Pedro também, por mais que tenha esse empurra-purra atrás do trio elétrico de vez em quando, mas é uma sensação muito boa de brincar mesmo. Uhum. Como era nesse interior? Tinha carnaval? Tinha bloco? Como Olha, era? lá em Mata Redonda tem um bloco chamado Bloco da Galinha, que é um carro-pipa de uma galinha que fica jogando água no povo que vai atrás. Mas não é um trio elétrico, é meio que um caminhãozinho pequeno, sabe? E as pessoas vão atrás e elas vão pintadas. É divertido também, mas não tem tanta gente, é mais dança e curtição, assim. Não é tão brincadeira como é aqui na capital. Então, nesse clima de carnaval, a gente agora escuta a crônica de Júlia Batista, a maior pré-ocupação do mundo. Na alvorada de fevereiro, as grandes caixas de isopor são meticulosamente preparadas para abrigar as latas de cerveja vazias, que curiosamente funcionam como localizadores no meio da pré-ocupação alastrada em frente à igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Praça Dom Adalto. Pontualmente às 19h, um encontro peculiar acontece. Sagrado e profano se reúnem vestidos de alegria. Os cafuçus sintonizam um bom brega, embalados pelo som da risada memorável de Corrinha. Tudo se preocupa na alvorada de fevereiro. Em meio à multidão, a moça de estilo irreverente e a ambulante do Baixo Roger partilham de um diálogo frenético, no que parece o desenrolar de um apetitoso e acessível espetinho de gato. Quanto tá o espetinho de carne? Pergunta a jovem. R$8, responde a ambulante. Faz 2 por 15, sugere a irreverente. Só se for pra Cafuçu, retruca a vendedora. Já era a terceira da noite pedindo a mesma promoção, mas a alegria da preocupação ainda estava presente no coração de todos. Afinal, a alvorada de fevereiro é um momento único, que só acontece uma vez por ano. Ainda bem que existe a danada da alvorada de fevereiro. Depois que ela passa, não há mais pré-carnaval nem pré-ocupação. Os voos de ida voltam e os isopores são guardados. Resta somente a preocupação da ambulante, que, ansiosa, intercede para o aniversário da Senhora Neves chegar logo. Muito lindo, viu? Sensacional. Eu gosto muito desse trecho que ela fala sobre a alvorada de fevereiro. Eu fico imaginando os meses do ano como se fossem, assim, os horários de um dia, né? O céu, dependendo do horário do dia. Dá pra até visualizar, né? O sol, ele saindo bem tímido no final do mês. Eu queria ouvir de onde veio essa inspiração pra esse trecho, né? Porque a alvorada, normalmente, a gente não vê, tá todo mundo dormindo. Então, a alvorada, ela se refere a algo que tá no começo, né? Que é uma prévia, eu vou assim dizer. E é justamente isso. Aqui em João Pessoa, eu brinco muito com os meus colegas que a gente brinca um pré-carnaval, não um carnaval exatamente. E eu sinto, de certo modo, um gosto melhor quando se é um pré-carnaval, porque meio que cria uma ânsia, sabe, daquilo. Não é o carnaval exatamente, e as pessoas têm a oportunidade de, por exemplo, curtir o carnaval de João Pessoa e depois curtir o carnaval de Salvador, o carnaval de Gustavo. Mas eu falo muito sobre pré-ocupação no sentido de preocupar, ocupar o espaço, e de ser um pré-carnaval também. Existe meio que um trocadilho dentro disso. Então, eu queria perguntar justamente sobre isso, né? Essa brincadeira, esse jogo que você faz com as palavras pré-ocupação, aí tem o pré-carnaval, tudo isso. Eu queria saber de onde veio a inspiração para esse título.
Quando eu morava na Rua do Rio, em Cruz das Armas, aqui em João Pessoa, eu tinha uma vizinha que ela é uma ambulante. Ela é uma ambulante das festas. Ela literalmente só é ambulante nas festas. E aí ela falava muito pra mim sobre essa questão de esse momento ser essencial pra ela, porque é o momento, o espaço que ela tem pra poder fazer as vendas, enfim. E aí ela ficava extremamente preocupada sobre como que ela iria ter a renda pro restante do ano, como ela iria ter uma renda melhor para conseguir superar até a festa de Nossa Senhora das Neves. E por isso que eu cito também a Senhora Neves no final, que era como ela chama. É como ela chama, no caso. E eu acho que vem muito das minhas vivências, das minhas conversas, das observações. Como o Fernando falou no comecinho, tem muito do nosso eu, né? No que a gente escreve. E tudo que eu peguei, ou foram situações em que eu estava, como a conversa com o ambulante, ou foram visões que eu tive, observações que eu tive de conversas com outras pessoas, como foi o caso dessa minha vizinha. A crônica é justamente um espaço que a gente consegue colocar isso, né? Colocar nossas observações, colocar um pouquinho de nós, quem nós somos. É um momento ideal para refletir sobre o que a gente é, mas também como a gente vive em sociedade com essas pessoas. E fazendo um comparativo agora com o carnaval do teu interior e o carnaval daqui da Grande João Pessoa, tu chegou aí a algum carnaval lá em Mata Redonda? Fui. E, Eu fui justamente nesse do Bloco da Galinha que eu citei. e tu consegue fazer um comparativo com o daqui? O que é que tu mais gostou, tipo, daqui, que lá não tem, ou vice-versa? Além do nome, porque Bloco das Galinhas é sensacional. É Bloco da Galinha. Da galinha. É Bloco da Galinha. Olha, tem uma coisa no interior que eu acho que vira muito meme, que é a questão do fuxico, né? Das pessoas A falarem, fofocaiada. Ih, fofoca. rapaz. Das pessoas falarem, vi fulano no bloco, tava todo... Por mais que eu encontre muitas pessoas aqui, eu sinto uma liberdade maior, porque eu conheço as pessoas de vista, mas, assim, as pessoas não vão ligar se eu for estar dançando o Bel Marques atrás do trio, entendeu? Mas se eu tivesse Mata Redonda atrás do trio do Bloco da Galinha, que não é um trio, com certeza chegaria no meu pai e ele ficaria muito bravo de me ver dançando atrás de um carro-pipa que tem formato de uma galinha. Então, eu acho mais gostosinho aqui porque eu sinto uma liberdade maior. Um outro trecho que eu acho muito interessante é esse dos voos de ida que voltam. Ele me lembrou uma anedota do final do Twitter. Um usuário, ele tinha se revoltado com a inexistência da opção de voltar na hora de comprar uma passagem. E aí, outro, também revoltado, questionou a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, sobre isso. Ao que a ANAC, né, provavelmente o social media, coitado, teve que responder de forma bastante educada que todo voo ele configura ida e não volta. Eu queria saber de onde veio essa inspiração, porque foi dessa... Você teve esse desprazer de ler esse diálogo. Fernando, eu não vi esse meme, mas eu achei ele muito legal. Porém, quando eu escrevi os voos de ida e volta, não era mais pela movimentação turística que existe ainda. Eu conheci alguns gringos no período de Caramba. carnaval aqui. Conversa de comprar espetinho mesmo. Isso em 2023, não foi 2024. Mas de ouvir, né? De ouvir as pessoas nas banquinhas. Hi, do you have a espetinho de gato? E aí, foi muito disso, sabe? De ouvir as outras línguas no carnaval. No Cafuçu, especificamente, Não, né? Eles não isso- estavam fantasiados, Isso não, foi né? no Não foi no Miramar. Cafuçu. Foi só que de Miramar, que eu gosto muito também. Mas veio muito disso, sabe? De ouvir as pessoas de diferentes idiomas e linguajares. A gente sabe, a gente entende o sotaque também, né? De uma pessoa que vem de fora. E aí foi justamente por essa questão, porque essas pessoas vão voltar, né? Quando isso passar. Júlia, outro trecho que eu achei, assim, muito intrigante da sua crônica foi a tal da Senhora Neves. Quem é a Senhora Neves? Fala pra gente quem é. Eu não sei quem é a Senhora Neves, mas eu fiquei intrigado. Ela é a ambulante? Quem é ela? A Senhora Neves é a padroeira da capital, a padroeira de João Pessoa.
No dia 5 de agosto, que é quando se comemora o aniversário de João Pessoa, também acontece um evento aqui na cidade que é a Festa das Neves. É super famosa, tem elementos... É clássica, tem elementos muito memoráveis para quem é criança e viveu... Aliás, para quem foi criança e viveu a Festa das Neves, é algo extremamente memorável, principalmente no seio familiar, porque as crianças vão com os pais, enfim. Tem toda uma questão cultural ali por trás, né, da cidade. E aí, esse também é o momento que os ambulantes e que essas pessoas que estão no pré-carnaval de João Pessoa têm um espaço para vender novamente. Por isso que eu fechei o texto falando sobre uma outra festa, que não deixa de ser festa, mas que é outra festa, e que também é importante para o personagem, um dos personagens centrais da fala que tem ali no meio. Tão clássica quanto a Festa das Neves é a Maçã do Amor, né? Que os ambulantes têm o costume de vender. Da Monga também. Também. E ainda no centro da capital, a gente agora escuta a crônica de Pedro Quaresma, O Centro pelo Olhar de uma Criança. Para muitas pessoas, o centro evoca memórias vividas da infância, repletas de espaço para brincar, explorar e se divertir. A lagoa continua sendo um local encantador, onde a imaginação pode florescer. No meu caso, o encanto do centro foi se desfazendo ao longo dos anos. À medida que envelhecia, sentia cada vez menos vontade de frequentá-lo. Parte da minha infância foi vivida no edifício Manuel Pires, um dos primeiros da cidade, onde meus avós e pais residiam. Aos 5 anos, minha imaginação era um mundo vasto e adorava explorar a lagoa. Enquanto eu me divertia, era comum minha família ficar nos bares próximos. Contudo, com o passar dos anos, vi o centro como um lugar agitado, sempre lotado de pessoas, o que me deixava desconfortável. A presença de ambulantes, moradores de rua e o intenso tráfego de veículos me assustavam, e o conforto só era encontrado ao chegar no prédio dos meus avós, onde eu podia escapar daquele caos. O fim da minha paz aconteceu quando um evento traumático ocorreu no meu refúgio. Durante o domingo de reunião familiar na casa da minha avó, ansioso para escapar do caos do centro, deparei-me com um homem ensanguentado no hall da entrada. Aquela imagem foi profundamente perturbadora para uma criança. O rapaz, coberto de sangue, estava sentado conversando ao telefone. A partir desse dia, o meu refúgio tornou-se mais um lugar de pesadelo. Minhas visitas ao centro nunca mais foram as mesmas, do lado de fora com medo do caos e do lado de dentro com receio de encontrar novamente aquele homem coberto de sangue. Anos depois, descobri que o rapaz havia se envolvido em uma briga com seu irmão, resultando em um confronto violento que acabou em ferimentos graves. Com o tempo, amadureci gradualmente e superei meus medos e receios. Meus avós deixaram o centro há mais de 5 anos e, desde então, minhas visitas naquela região tornaram-se cada vez mais raras. Essa crônica, ela me transportou para os dias da minha infância, assim, para um centro que eu já não lembrava mais, que tinha aquele anel interno da lagoa, né, em que os ônibus paravam e a gente descia. Eu tinha o costume de ir bastante com a minha irmã e a minha mãe para lá. E aí a gente subia para o shopping. E essa crônica, ela me fez lembrar que o centro ele mudou bastante, né, principalmente o anel interno da lagoa. Antes tinha uns pés de bambu, assim, que faziam uma sombra no caminho que você seguia para sair dele. E tinham vários quiosques, assim, pareciam umas ocas, assim, gigantes, com palha no teto. E hoje em dia o centro mudou bastante, né? E ter a oportunidade de escutar você falando sobre esse centro que se transformou, né, bastante, ele traz de volta essa memória. Eu queria saber se tu tinha costume de andar pelo centro, de ver essa paisagem? Então, antes desse acontecimento, que me deixou um pouco traumático na época, eu tinha o costume de ir ali no Terceirão, comprar muitos jogos de PlayStation 2 com minha avó. Eu era cuidado muito por ela, entendeu? Meus pais me deixavam muito na casa dela. Então a gente tinha esse costume de ir no Terceirão, de andar pela lagoa. Eu brincava muito com ela em volta da lagoa, mas eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a ter um olhar no centro de um lugar agitado, assim, com muita gente vindo falar com a gente, oferecendo os ambulantes, né, que Júlia citou. E aí aquilo me deixava assustado, e além do tráfego também, com muito carro. E ali foi me deixando receoso, sabe? Uhum. E aí acho que o estopim foi quando eu encontrei ele era uma pessoa oriental, eu lembro. Ele tava sentado com o celular e tava coberto de sangue, dos pés à cabeça. E aquilo ali me deixou com medo, assim, que eu não queria mais ir pra lá, entendeu?
Eu ficava com medo de encontrar ele de novo e tal. Eu tive até dificuldade de ficar sozinho um tempo. Tipo, eu não conseguia, ficava no quarto sozinho. Eu chamava meu irmão, minha mãe, meu pai. E aí eu comecei a ver o centro como um lugar de... Não era um lugar bom pra eu frequentar, entendeu? Uhum. Mas hoje em dia tu frequenta? Tu vai Então, eu vou muito pouco. Eu vou muito pouco. A última vez que eu fui foi pra fazer esse material. Ah, No da começo desse disciplina, ano, né? eu acho. Foi pra fazer essa crônica. E eu não tive nenhum receio assim. Mas a pessoa ainda percebe que é um lugar muito agitado. Também um pouco sujo também, por conta da grande quantidade de pessoas que frequentam. Mas eu vou muito pouco no centro, hoje em dia. Por ser um lugar que passa muita gente, tem mesmo dessa percepção, né, de que tá sendo bem movimentado, mas eu acho que também é importante a gente lembrar que o centro é o coração da cidade, né? Lá onde É tudo verdade. acontece, é lá onde tudo flui. É onde coisas ruins, infelizmente, acontecem. Eu sinto muito, Pedro. Mas é onde coisas boas também acontecem, como o carnaval que foi citado anteriormente. A gente falou sobre teve um momento de fala aqui super emocionante, até para mim também. E existe desse contraponto, né? De ter alegria, mas também de ter um pouco de tristeza em todo canto. Mas eu também queria saber sobre o edifício em si. Esse edifício que você falou, o Manuel Pires, Isso. ele é o famoso edifício... Eu acho que é o primeiro edifício da cidade de João Pessoa, se eu não me engano. Eu acho que é o primeiro de João Pessoa. Entendi. De residencial, né? Eu acho que é o primeiro e meus avós moravam, não moram mais. Acho que passou mais de 30 anos lá, algo assim. 40, entre 30 e 40. Meus pais também chegaram a morar lá, mais pouco tempo. E eu não sabia que era um prédio tão clássico até também fazer a crônica, que eu fui pesquisar e tal. Eu não sabia que era um prédio tão clássico na cidade. Que junto com o 18 andar também é um dos primeiros prédios, se eu não me engano. Que é mais um prédio histórico, que é o edifício Presidente João Pessoa, se eu não me engano, esse é o nome. Esse é o que tem 18 andares. Isso. E o Manuel Pires, acho que são os dois mais antigos da cidade. Eu lembro bem desse espaço, daquela localidade, porque eu fui muito com a minha mãe por ali, quando eu era mais nova, que a gente vinha esporadicamente para João Pessoa, então era assim, um momento da minha vida, encontrar o centro, estar no coração da cidade e ver as lojas. É um espaço, inclusive, que tem muitas lojas. Antigamente tinha uma loja chamada Mesbla, que não existe mais, e que nem foi na minha época, foi mais na época dos meus pais e que minha mãe contava. Mas eu ainda cheguei aí na Esplanada com a minha mãe. Fui sozinha ao que foi um dia o Shopping da Lagoa, que não existe mais, morreu 2 anos depois. E que hoje é a loja Torra, se eu não me engano. Mas ali é um lugar bem movimentado, realmente tem muitas lojas. E eu queria saber se naquele espaço, já que tinha tanta gente assim, você também não encontrava amizades, conversava com as pessoas. Sim. Assim, eu confesso que a minha lembrança não tem, não, muitas crianças, não. Quando eu ia ao centro, né? Eu não me recordo de brincar muito com... Era mais sozinho. Eu brincava mais sozinho na casa da minha avó, porque era eu, ela e meu avô só, lá. Não tinha muita gente, assim, pra brincar. De vez em quando, meu primo ia pra lá também, mas na maioria das vezes, minhas maiores lembranças é eu brincando sozinho, imaginando muita coisa. Eu acho que essa imaginação, que era muito fértil naquela época, foi o que prejudicou um pouco esse meu trauma, entendeu? Porque eu imaginava muita coisa. De, sei lá, a pessoa vai fazer algo mal pra mim, o ambulante, né? Que ele vinha querer vender seu produto e eu achava que, nossa, ele vai fazer alguma coisa. Aí quando... Entendeu? E aí, quando eu encontrei também esse rapaz que tava todo ferido lá no prédio, eu também achava que ele ia, sei lá, surgir do nada e ia me pegar, sabe? Enfim, mas eu acho que eu não lembro muito, não, de ter muitas amizades lá no centro, não. É interessante isso porque o seu título é o centro pelo olhar de uma criança. E aí a gente entende esse medo, né? Que a Sim. criança tem É. do trauma ser um trauma infantil. Uhum. E eu espero que já tenha passado, por Já favor. passou. Já passou. A gente tá falando muito mal do centro, da minha parte, mas depois de velho agora, eu frequentei o Sabarinho Bom, que fica na Praça Rio Branco, se eu não me engano é o nome Uhum. da praça, que fica no centro da cidade. E é um lugar super cultural, super de energia lá em cima, muito bom, inclusive.
Então tem só a parte ruim do centro. Só foi um acontecimento que deixou essa imagem negativa. Mas o centro, sim, é a principal localização da cidade, né? Com vários eventos, inclusive o Sabadinho Bom. Inclusive, eu tive a oportunidade de frequentar o Shopping Lagoa, né? Quando ele ainda existia. E eu pude presenciar, assim, como o centro, ele é o coração da cidade mesmo, né? Porque no dia que eu fui lá, eu presenciei um protesto dos ambulantes, inclusive. Eles fecharam lá a passagem dos ônibus e teve o maior alvoroço, porque os ônibus ficaram parados. E você vê essa agitação, né? Ela acontece e ela diz muito sobre a nossa cidade. Tem festa, tem protesto, tem essa agitação que é comum no centro. E eu queria convidar você, ouvinte, se você não frequenta o centro, eu acho muito interessante ir até esse lugar e ver como é João Pessoa de verdade, que apesar de ter esse lado ruim, também tem, como o Pedro falou, o Sabadinho Bom, clássico Sabadinho Bom. E é uma festa muito boa e tem essa movimentação, essa agitação que a gente, como ser humano, precisa, né? A gente precisa conviver com gente, a gente precisa ver gente e escutar música no Sabadinho Bom é bom demais. Sem falar da visão que aquele prédio tem da Lagoa. O Verdade, prédio onde hoje realmente é a loja Torra e onde foi o Shopping Lagoa, tem uma visão linda lá de cima. Verdade. Hoje, eu acho que é aberto ainda. Tem o nome, né, da loja, mas é um prédio que se você for lá em cima, finge que vai comprar alguma roupa e entra na loja. Se você for lá em cima, dá pra ver toda a visão da lagoa, inclusive a lagoa em si, que ela já é muito bonita e que não, nesse período de festas fica iluminado, né? Então, é uma coisa linda de se ver. Essa conversa, ela foi muito boa. Assim, eu tive a oportunidade, uma oportunidade raríssima aqui de entrar em contato com esse eu de cada um e essa relação de cada um com o centro. Pode ter pontos negativos, positivos, mas eu acho que no final é uma grande experiência, né? Que a gente tem que estar aberto a viver. Eu queria agradecer, né, a presença de vocês. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Júlia. Obrigado, Pedro. Foi um prazer participar dessa roda de conversa com vocês, falar um pouco sobre o meu olhar do centro, que não é um olhar tão bom, mas que vai ser mudado, tenho certeza. E ouvir as histórias de Gustavo e de Júlia também. Eu que queria agradecer também, Fernando, aqui, e a todo mundo que fez parte disso aqui pela oportunidade. Foi muito enriquecedor para mim escutar e vivenciar um pouco do centro ainda, como eu ainda jovem, né, na cidade. Eu tenho pouco menos de 3 anos aqui ainda. Mas a cada dia eu aprendo um pouco mais ali dessa região que é tão rica, né? E conta tanto sobre a cidade que é o centro. Então, para mim, é uma riqueza, assim, sabe? Poder participar disso aqui, inenarrável. Fernando, se Deus quiser, no ano que vem vai ter carnaval no centro de João Pessoa e em Salvador também. Eu espero ter essa troca com vocês, tanto aqui no estúdio, como também fora. Uma conversa boa, solta. E agradeço demais por ter essa experiência com vocês. E é isso. E chegamos ao fim de mais um episódio do Espaço de Troca. Esse podcast é uma produção dos alunos Fernando Monteiro, Júlia Batista, Gustavo Lippe e Pedro Quaresma. A monitoria é de Gustavo Demétrio e a direção é da professora Patrícia Monteiro. As crônicas que você acabou de escutar estão disponíveis na descrição desse episódio. Então, não deixe de acompanhar o Espaço de Troca no Spotify, nas principais plataformas de áudio e redes sociais, buscando pelo @Espaço Experimental UFPB. Até a próxima troca. Tchau, tchau.